Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 10 de outubro de 2020. E como prometido no último sábado, né? Com a graça de Deus, cá estamos nós mais uma vez para mais um programa Marupá em Debate e entrevistas aqui através da sua radiomarupá.com. Para você que está nos acompanhando aí através dos Faces, do Face oficial da Marupá e dos demais Faces, redes sociais que nos oportuniza esta grande, esse grande momento de estarmos sempre falando com você para todo o território nacional e para todo o planeta. Basta você estar acessando a internet, fazer um convite para você baixar o nosso app, que é o marupá.com. Você entra no Play Store do seu celular, automaticamente digita Marupá, sem o acento, e vai aparecer e baixa o seu aplicativo. E você vai passar a acompanhar também a gente através da internet no www.radiomarupá.com. O programa Marupá em Debate e Entrevistas tem como objetivo todos os sábados abordar assuntos de interesse da sociedade, conversar com personalidades, com autoridades, com gestor público, políticos, empresários, amigos, que fazem parte da história desta cidade de Sinop, que sem dúvida alguma hoje é uma das melhores cidades que nós temos para viver neste país. Uma cidade com quase 200 mil habitantes, de pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente estão no dia a dia lutando para que Sinop se torne cada vez mais esta cidade que você realmente tanto quer. Dizer para você que a partir de agora você já pode compartilhar com a gente nas redes sociais. Vamos deixar aí os nossos contatos, os nossos WhatsApps também, se possível você mandar suas mensagens, enfim, compartilhar. Nós, ao longo do programa Marupá em Debate, nós já conversamos com várias pessoas, dentre elas políticos, empresários, amigos. No Marupá em Debate deste sábado, nós convidamos o nosso amigo particular, uma pessoa que realmente tem a sua história em Sinop. E, claro, vamos aproveitar para conhecer um pouco mais de Astério Venceslau Gomes, ou simplesmente Gomes, que nós conhecemos há alguns anos atrás. E hoje o Astério vem aqui para a gente bater este papo, para a gente falar com ele da sua vinda para Sinop, da sua estadia em Sinop, enfim, da sua trajetória aqui no município de Sinop. Gomes, primeiramente, bom dia. Quero agradecer aqui em nome da nossa equipe, da Rádio Marupá, a sua presença. O sábado sempre é um dia em que, na maioria das vezes, quem tem realmente tarefas longas ao longo da semana, aproveita para descansar, Aliás, nós convidamos o Gomes já há alguns dias atrás. Sábado passado tentamos, mas não foi possível porque foi de última hora e o Gomes tinha uma tarefa mais importante do que tudo na vida. E eu disse para ele, aproveita porque são esses momentos que a gente aproveita. Está ao lado da família, ao lado dos netos, enfim. Mas hoje estamos aqui para bater esse papo com o Gomes e conhecer um pouco da sua história. Bom dia. Bom dia, em primeiro momento, aos ouvintes da Rádio Marupá. Bom dia, Expedito. Bom dia, Vilmar. Bom dia, Éder. A satisfação é minha de ter a oportunidade de vir visitar os amigos, rever os amigos e ter essa oportunidade de falar um pouco da minha pessoa, que estou em Sinop há mais de 30 anos, uma cidade que me acolheu a minha família e pela qual eu tenho carinho, tenho respeito, tenho amor. Gomes, a gente sempre, inclusive no nosso fold, na nossa informação que nós temos no nosso material de divulgação do dia a dia, nós colocamos lá gestão pública, finanças em tempo de pandemia, até porque o Gomes já vem há muitos anos trabalhando com isso, Dizer para os amigos que estão acompanhando a gente que o Astério Gomes
não está aqui como secretário de Finanças do município, né? Não estamos aqui para falar das finanças do município. De repente o telespectador, o ouvinte que está nos acompanhando aí, de repente ficou, vamos ver, talvez o Gomes, vamos saber o que. Não. O Astério Venceslau Gomes está aqui como amigo nosso. Hoje ele é secretário de Finanças do município de Sinop, mas o objetivo do nosso bate-papo aqui não é, de maneira alguma, esmiuçar a saúde financeira pública do município. Quem sabe numa próxima oportunidade, no fechamento aí de mandato, aí sim nós convidaremos o secretário Astério Gomes para dizer como é que está o município, se vai ficar devendo, se vai ficar com dinheiro no caixa, se vai ficar com as contas em dias e assim por diante. Então, por isso que eu gostaria de deixar isso claro aí para os nossos internautas, os nossos telespectadores, porque senão, de repente, começa já a criar uma certa expectativa e não é isso. Não sabemos o que vai acontecer com o IPTU do ano que vem, não sabemos o que vai acontecer com os alvarás do ano que vem. Nós vamos saber do que realmente está se preparando Astério Gomes para o futuro. E a gente tem começado, Gomes, nesse bate-papo com os amigos, deixando bem à vontade para que fale um pouco exatamente da sua chegada a Sinop, 30 anos, né? De onde que o Gomes veio, o objetivo do Gomes lá 30 anos atrás era realmente vir para Sinop, quais os objetivos e quais foram, né, as situações que trouxeram até a cidade de Sinop esse moço que é paraibano, diga-se de passagem, até a cidade de Sinop. Ou seja, deixamos em aberto o microfone para que você faça um breve relato da tua chegada aqui em Sinop. Se quiser falar dia, hora, se estava chovendo, se estava só, se tinha poeira, se tinha fumaça, se não tinha, se a carroça furou o pneu, se veio de carona, enfim, como que se deu a chegada de Gomes ao estado de Mato Grosso, em especial à cidade de Sinop. Então, Esperito, é realmente uma oportunidade para mim muito especial, né? Eu sou da Paraíba, sou paraibano, sou da cidade de Solânia, na Paraíba, e saí de Solânia na época para São Paulo, né? Os nordestinos iam praticamente para São Paulo, né? O destino era São Paulo. E eu fui a São Paulo e acabou que não deu muito certo. Eu fui para Brasília e lá em Brasília realmente aconteceu de eu me encontrar, de eu me realizar profissionalmente, né? Casei em Brasília com a Áurea e aí construímos uma família. E eu tive a oportunidade, através de uma empresa que eu trabalhava, uma empresa de transporte de carga, de ter um convite para gerenciar as filiais dessa empresa. E a primeira filial que me foi oferecida foi a filial de Alta Floresta, aqui no Mato Grosso. A minha chegada no Mato Grosso se deu através da cidade de Alta Floresta, isso em 87. Né? De Alta Floresta eu fui transferido para Ji-Paraná, em Rondônia, mas por incrível que pareça, quando eu passei em Sinop pela primeira vez, eu fiquei com a vontade de morar em Sinop. Mas não foi possível naquele momento, porque a empresa me transferiu para Ji-Paraná. E eu fiquei em Ji-Paraná de olho em Sinop. Se aparecesse uma oportunidade, eu pediria que a diretoria da empresa me desse essa chance de eu vir para Sinop. E acabou coincidindo que eles me trouxeram para Sinop no ano de 90. Eu vim para gerenciar o Expresso Araçatuba, que era uma transportadora de carga, uma das maiores do Brasil, se não a segunda, terceira. A minha chegada em Sinop se deu através do Expresso Araçatuba, né? Eu vim com minha família, as minhas 3 filhas, ainda pequenas, né? A Aline, a Andresa e a Amanda. As 3 ainda muito pequenas. A Aline é mais velha, e depois a Andresa e a Amanda, né? Que é a minha caçula. E aí nós ficamos aqui na empresa durante 10 anos. Né? Eu trabalhei 16 anos no Expresso Araçatuba, 9, 10 dos quais em Sinop. E eu não tinha nenhuma intenção de ficar em Sinop, até porque a empresa transferia muito naquela época. A gente era mais ou menos um sistema de banco. Não se deixava o gerente criar vínculo com as cidades e transferia. 2, 3 anos transferia. E eu consegui ultrapassar a barreira dos 5 anos. Aí tive uma oportunidade de ser convidado para ir para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E eu fui, visitei Campo Grande, fiz alguns levantamentos e disse, não, eu quero ficar em Sinop. A empresa ficou meio chateada comigo, que ela queria que eu fosse para Campo Grande, mas eu consegui ficar em Sinop. E esse ficar em Sinop acabou se consolidando o amor pela cidade. E é interessante que um dia a minha esposa Áurea me falou assim, nós temos que decidir o que nós vamos fazer da vida.
a gente fica em Sinop, cria raiz e eu crio minhas filhas, ou a gente vai ficar andando igual cigano. E eu pensei e falei, não, nós vamos ficar em Sinop. E fiquei em Sinop. E aí, naquela oportunidade, no ano de 99, eu acabei me vendo na política, né? Com o ex-prefeito, o ex-deputado federal Nilson Leitão, ganhamos a eleição, e aí ele me convidou para a vida pública. E em 2000 eu já me vi na vida pública. Era uma coisa que eu não tinha nos meus planos. Mas eu acho que é assim, né? Os destinos da nossa vida estão na mão de Deus. É Ele que coloca as coisas para acontecer na nossa vida. E eu acabei optando por ficar em Sinop e optando por aceitar o convite e ir para a administração pública, onde eu fiquei 8 anos no primeiro momento. Depois eu volto para a iniciativa privada com o Jair Dalmaso, da Dalcar, né? Fiz uma assessoria, trabalhei com ele. Fui a Rondonópolis, né, fazer um trabalho numa empresa que ele tinha lá. Volto para Sinop e me vejo de novo na vida pública. Fui para a Câmara de Vereadores de Sinop como o primeiro secretário-geral da Câmara, não tinha esse cargo, foi criado, e eu fui o primeiro secretário-geral da Câmara Municipal de Sinop. Voltei para a política e continuei até o dia de hoje, né, onde estou, né, não sou, mas estou o secretário de Finanças do município. Isso me dá muito prazer, me dá muita alegria. Aqui minha família cresceu, minhas filhas formaram, eu tenho 2 filhas casadas, tem uma que não optou por não casar ainda, é assistente social do Hospital Santo Antônio. E aqui eu me realizei profissionalmente, familiarmente, me adaptei a Sinop. Sinop me recebeu com muito carinho. Eu tenho um grato prazer de dizer que depois da cidade onde eu nasci, na Paraíba, que é Solânia, a minha cidade do coração passa a ser Sinop, né? Eu não me vejo mais mudando de Sinop, né? A gente não pode dizer que isso não vai acontecer, porque a Deus, o futuro a Deus pertence. Mas eu me sinto muito bem em Sinop. Eu tenho vários amigos, eu tenho pessoas que eu considero, eu tenho pessoas que eu prezo, e eu sei que muitas pessoas também têm por mim alguma consideração, amizade, né? E isso me faz um homem feliz, tranquilo, né? Realizado pela minha família, principalmente, né? Hoje eu estou numa idade que estou quase vestindo um pijama ou pendurando a chuteira, como queira dizer. E a partir do momento que isso aconteça, eu vou dedicar a minha vida à minha família. Gomes, é claro que é completamente diferente, as pessoas às vezes não entendem, né? Não é que não entendem, é que às vezes buscam não entender o que é vida pública, o que é vida privada, o que é empresa pública, empresa privada, trabalhar no público, trabalhar no privado. Um bom tempo, claro, ainda se via Gomes da Araçatuba, né? Até porque você criou um vínculo muito grande. A empresa na época era realmente a empresa de transporte, quando se falava assim, olha, Transporte Sinop é Araçatuba, né? E como você criou muito esse vínculo, imaginaria até que o Gomes seguiria adiante, de repente começar uma transportadora Gomes, uma Gomes transportadora, qualquer coisa, e você não seguiu. Isso foi uma opção, foi entender que aquele ciclo com aquele tipo de segmento já havia se encerrado, já havia se cumprido, ou o Gomes gostaria ainda de estar no meio, né, da função que você cresceu, que você realmente veio para Sinop, e a ida para a vida pública? Foi uma questão de opção também, ou o Gomes se viu na condição de dizer, ou é para cá, ou então nós vamos ter que tomar outro rumo? O que eu perguntaria para ti é, por que o Gomes não seguiu, de repente, com o segmento que você trabalhou muitos e muitos anos, conhecimento, à vontade, e por que o Gomes foi para a vida pública? É interessante essa tua observação, né? Eu tinha até a intenção de seguir no segmento de transporte rodoviário de carga, um segmento que também me realizou profissionalmente, né? Foram 16 anos dedicados a esse nicho de mercado, a esse segmento de mercado. A situação começou a se resolver e se definir quando nós decidimos ficar em Sinop, né? A decisão de ficar em Sinop mudou o rumo da história profissional e pessoal do Gomes. Quando a Áurea me cobrou que queria ficar em Sinop, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu tinha que me desligar do Expresso Araçatuba, porque era uma empresa que tinha 42 filiais no Brasil
E a política da empresa... Só um parênteses aí. A Expresso Araçatuba, porque em Sinop, depois que você saiu, percebe-se que ela se extinguiu aqui de Sinop. A empresa foi vendida, né? A empresa ela foi foi vendida, não teve a sucessão familiar que se esperasse, Uhum. né? Os diretores ficaram numa idade que já era de parar, e os filhos, que seriam os sucessores, não abraçaram a causa. Sim. E a empresa foi vendida para uma multinacional. Mas mesmo antes de ser vendida, eu tomei a decisão de ficar, comuniquei à empresa que eu ficaria. Em Sinop não aceitaria mais uma transferência. Isso foi o ponto principal da história, né? Eu estava numa empresa que não era local, era uma empresa nacional, e eu tinha que obedecer à regra do jogo, porque a empresa era soberana sobre isso. Mas eu tomei a decisão de ficar num pedido da minha esposa, de ficar em Sinop para a gente definir, plantar uma flor, criar as filhas, enfim. E aí, ficando em Sinop, eu tinha que tomar uma decisão. E eu tive um convite, ainda no Expresso Araçatuba, para ajudar a fundar uma empresa em Sinop, com alguns colaboradores do Expresso Araçatuba, e a gente talvez continuar no ramo. Eu preferi respeitar o Expresso Araçatuba até o último dia que eu tive vínculo empregatício com Araçatuba. E aí esse pessoal, amigo meu, que seguiu por outro rumo, montou a transportadora deles e hoje tem sucesso, né? A Cristina é uma dessas transportadoras, que é oriundo do funcionário do Araçatuba, né? E eles estão aí, graças a Deus, muito bem, Deus continue ajudando. E o Gomes ficou para ter uma opção de o que eu iria fazer em Sinop para continuar a minha vida. Eu precisava trabalhar, eu precisava sustentar a minha família. E foi aonde entrou a política, através do saudoso deputado Jorge Abreu. Uhum. Eu conheci o Jorge e num bate-papo com ele falou, não, eu quero conversar contigo, eu quero me... E foi, conversa. E eu me vi fazendo algumas participações na política e coincidiu que em 2000, na eleição do primeiro mandato do Nilson Leitão, eu fiz parte daquela campanha naquela época e o Nilson me fez um convite. Eu preciso que você vá para a prefeitura comigo, me ajudar na minha equipe de secretários, né? E conversamos, até o momento que eu aceitei o desafio, não conhecia nada de vida pública. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque você vem de uma empresa privada e como... eu sempre faço questão de ressaltar isso, eu sempre digo para o Vilmar o seguinte, nós temos que dizer o que somos, porque dificilmente vai alguém aparecer e dizer o que você é, né? Pelo lado positivo, o lado negativo é mais fácil. Como eu conheço a história e conheço quando o Gomes chegou, o Gomes está há 30 anos, eu estou há 35, e naquela época eu já estava no meio de comunicação, né? A gente via um Gomes focado, direcionado para a empresa da qual ele representava, que era o Expresso Araçatuba, porque existe aquele, o Gomes, você está ali, mas sempre você está envolvido com a política, aquela coisa lá. Antes deste convite feito na época pelo prefeito Nilson Leitão, antes desse teu envolvimento com a política naquele momento, você já tinha alguma coisa, dizer assim, puxa vida, quem sabe mais cedo ou mais tarde eu entro para a vida pública, qualquer coisa nesse sentido? Ou foi para você uma surpresa alguém chegar e dizer assim, nós precisamos que você venha para trabalhar conosco aqui na área política da coisa? Na realidade, acabou sendo uma surpresa. O que eu sei que aconteceu na época é que eles buscaram informação, né, da minha pessoa, da minha formação, da minha área de atuação. E como eu vinha de uma gerência de uma empresa de 15 anos, né, eles usaram essa experiência minha administrativa na iniciativa privada para fazer o convite para a vida pública. Inclusive, o primeiro cargo que eu ocupei na Prefeitura de Sinop foi secretário de administração, que era a minha área, que era a minha atuação. Eles me convidaram e o convite foi para ser secretário de administração. Pensar que um dia eu iria para a política, isso lá atrás, em Solânia, na nossa querida Paraíba, na época de estudante, eu tive uma participação nos grêmios estudantil, né? Eu sempre fui muito participativo, eu sempre fui muito de estar atuando, de fazer algumas ações. E a gente tinha uma participação sendo líder de classe, líder estudantil, e naquela época ainda era MDB e Arena, e a gente ficava empolgado com aqueles políticos da Paraíba, como o saudoso Humberto Lucena e outros mais, e a gente pensava assim, né? É legal, é bacana, talvez um dia a vida pública, mas depois passou, isso ficou no passado e eu segui minha vida na iniciativa privada, até o momento que surgiu esse convite. E esse convite eu aceitei no primeiro momento, porque eu
queria ficar em Sinop. Né? E eu vi a oportunidade Mas de o ficar em Sinop. conhecimento, porque geralmente é aquela coisa, cara, você tá numa coisa privada, você tem autonomia maior, você tem decisões que você pode tomar na hora que você... Agora, quando você entra na vida pública, requer uma série de cuidados, quer dizer, a coisa é pública, não é sua. Sim, né? verdade. A tua adaptação da coisa privada para a coisa pública, como é que foi? Eu até acho que o sucesso que eu tive na vida pública, né, e tenho até hoje, né, foi exatamente pela maneira, primeiro pela minha qualificação na área administrativa, né? Sim. E depois por levar alguns conceitos da vida privada para o público, né? Eu lembro que na época o Nilson pediu, olha, vamos fazer uma administração diferente. A equipe do Nilson toda era uma equipe nova, né? A exceção do doutor Astur, que era o procurador jurídico, e do Aloísio, que já tinha lidado na vida pública como vereador, nós, os outros secretários, éramos todos novos. Ninguém tinha atuado na vida pública, não era só o Gomes. Era vários, o Helder, o Ismael e vários outros que naquela época eram o staff do Nilson. Eram todos oriundos da iniciativa privada ou do profissional liberal. Então, a minha adaptação na vida pública, ela se deu de uma forma tranquila, até porque eu levei conceitos da iniciativa privada para a vida pública. Como eu fui para a Secretaria de Administração, que é uma secretaria eminentemente administrativa, onde vai cuidar de pessoal, de patrimônio, dessa situação toda, eu acabei tendo condições de aplicar algumas coisas que eu trazia da iniciativa privada para a vida pública. Agora, a minha adaptação na vida pública se deu exatamente quando o prefeito Nilson, na época, me convidou para ser secretário de Finanças. Aí foi uma transformação. Porque até ser secretário de administração foi tranquilo, né? Vamos administrar patrimônio, vamos administrar pessoal, vamos cuidar da folha de pagamento, vamos cuidar de despesas, vamos ver o que pode e o que não pode. Esse era o conceito que a gente estava aplicando, era um conceito novo, né? Fizendo modificações no pagamento dos funcionários. Na época recebia em cheque, nós passamos para bancário, cartão do funcionário poder receber direto numa conta bancária. Tudo isso era coisa que se praticava na iniciativa privada. Então foi fácil essa adaptação. Agora, como se diz no linguajar popular, a vaca bebeu água mesmo quando ele me convidou para ser secretário de Finanças. Aí é diferente. Aí você vai lidar com orçamento público. Aí você vai ter todo um envolvimento da vida política, né? Da vida pública em si. Essa foi a grande transformação que eu encontrei na iniciativa, na administração pública, quando ele me fez o convite para que eu fosse secretário de Finanças. Gente, agora são 9 horas e 30 minutos. Não sei como é que está os horários dos meus colegas. Geralmente aqui nós temos todo sábado, e semana que vem nós precisamos de uma reunião geral antes de começar o programa. Nós precisamos acertar esses relógios. O meu marca 9h30, o do Éder 9h27 e o seu, Vilmar? 9 alguma coisa, né? Então nós precisamos resolver. Não, mas é bom a gente até eleger, né? Unanimidade ela não faz muito bem, não. Gente, e nós estamos conversando aqui com o Astério Gomes, que é paraibano. Eu vou deixar só para que você tenha tempo de pesquisar até o final do programa. E no final do programa nós traremos esta resposta com mais certeza, se Solânia já entrou no mapa da Paraíba, está tudo certo. Porque até um tempo atrás havia um questionamento que esta cidade não tinha no mapa da Paraíba. Não, né? tem, com muito carinho. Tem, né? Solânia está lá, tranquila, na região do Brejo da Paraíba, próximo a Bananeira, Guarabira, Esperança, Remígio. Ela está numa situação privilegiada, 110 quilômetros de João Pessoa, 80 e poucos de Campina Grande. É uma cidade maravilhosa. Quem nasce em Solânia é? Solanense. Solanense. Então, mas enfim. Orgulho de ser solanense e orgulho de ser paraibano. Tá certo. Então, tá tudo certo, segundo... Porque tem uns amigos nossos aí que não conhecem, né, a história, não conhecem o Estado, não conhecem a riqueza, por infelicidade de alguns, que às vezes querem mostrar o que é negro, né? E na realidade não é. Eu senti um determinado tempo o Gomes bastante chateado, porque tinha uns amigos nós diziam, essa cidade não existe nem no mapa. E nós fomos no Google Earth, encontramos a cidade. Hoje tem o quê? Quantos habitantes? Solânia hoje é uma cidade de 35 mil habitantes. Tá bom, tá dentro do padrão. Tá dentro do pedido. Exatamente. Então nós estamos aqui conversando com Astério Venceslau Gomes, que hoje
secretário de Finanças do nosso município, mas o nosso assunto está realmente voltado para a sua pessoa como amigo que nós conhecemos. Você ficou um bom tempo na vida pública, de repente terminou-se o mandato do prefeito e o Gomes se viu na condição de tomar outro rumo também, porque na vida pública, quem está na gestão pública e que não é concursado, infelizmente tem estas avarias da vida. Tem um tempo, né? Tem um tempo. Tem um tempo de vida. É um tempo determinado. Isso. Você, ao término do mandato, você tinha que chegar em casa e áurea. Acabou. O negócio lá. E agora? Já que lá atrás você diz que nós tínhamos que tomar um rumo, que rumo nós vamos tomar agora? E surgiu a oportunidade novamente de você trabalhar na iniciativa privada novamente, que foi quando você teve que ir até Rondonópolis. O que o Gomes tirou de experiência de tudo aquilo, porque você já estava com a determinação, a adaptação de Sinop, e de repente você teve que mudar novamente. Era previsto, aconteceu e tinha que encarar aquele momento lá? Não era bem isso que eu pensava, né? Mas exatamente o que você falou. No final de 2008, com o término de mandato do ex-prefeito Nilson Leitão, nós tivemos que tomar essa decisão. O interessante, Expedito e todos que nos assistem, que nos ouvem, eu falo com a maior tranquilidade. Eu entrei na prefeitura com a seguinte certeza: eu saio no dia seguinte, se for necessário. Uhum. Né? Diferentemente que eu fiquei no Araçatuba 16 anos e poderia ter ficado mais 10, enfim, né? A iniciativa privada ela te dá essa condição de, se você for um bom funcionário, a empresa vai com certeza te preservar. Na vida pública é diferente. Existem muitas interferências, né? E eu expliquei isso para minha família antes de eu ir para a vida pública. Eu fiz uma reunião com a minha família, né? Apesar de que as meninas ainda eram pequenas, mas já entendiam alguma coisa, principalmente a Aline. E eu expliquei que eu iria para um desafio e que esse desafio ele era muito sensível a qualquer coisa, a continuar ou a sair. Então eu fui para a prefeitura e eu tinha certeza que no dia seguinte eu poderia sair, porque era um cargo de confiança, né? Eminentemente de nomeação e exoneração, né? E tem interferência de tudo quanto é lado. E eu chegava a comentar com meus colegas secretários ao longo do percurso do mandato de que se preparasse para sair. E eu estava preparado para sair a qualquer momento. E esse sair durou 8 anos e aconteceu no dia 31 de dezembro de 2008. Mas eu já estava preparado de que isso ia acontecer, né? Aí descansei um pouco no mês de janeiro. Não é fácil, a prefeitura, diferentemente de algo que pensa a maioria das pessoas, é trabalho demais, né? Trabalha-se muito, problemas demais para se resolver e ajudar a resolver. Eu fui dar um tempo para mim também, para recarregar as baterias. E quando eu voltei, eu já voltei com... Na realidade, eu preciso fazer uma correção rapidinha. Uhum. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses na transportadora do Frialto. Uhum. Eu voltei para a iniciativa privada pelo Frialto. Eu ainda, em Brasília, onde eu fui passar uns dias com a minha família, a família da Áurea de Brasília, eu recebi um telefonema do Sidney Belincanta me convidando para trabalhar com eles na transportadora Frialto. Aí eu vim para Sinop, interrompi minhas férias, voltei e fiquei com eles 1 ano. Foi que aconteceu muitas coisas. E a volta foi na transportadora Frialto, que se chamava Vale Grande Transportes, né? Eu voltei até para atuar no ramo que eu conhecia muito. E depois foi que aconteceu o convite do Jair Dalmas, da Dalcar, e aí eu, de novo, me vi na iniciativa privada e tranquilo, né? Sempre tive muita disciplina, sempre tive muita consciência de o que eu era. O funcionário ele tem que ter, acima de tudo, consciência, respeito pelo patrão, pela empresa. Eu posso dizer com o maior orgulho que eu sempre me dei bem por onde eu passei, porque eu sou eminentemente disciplinado, né? Minha mãe me criou, né? Eu não tive pai, fui criado só pela minha mãe, mas minha mãe me criou com muita disciplina, com muita obediência. Então eu sou fácil de ser disciplinado. Aí voltei para o Frialto, para a transportadora, depois fui com o Jair na Dalcar, e aí surgiu o convite para que eu mudasse para Rondonópolis para tomar conta, gerenciar uma concessionária de automóveis que era a Hyundai, que eles tinham adquirido. Aí eu fui para Rondonópolis, ficamos anos. Mas a saudade da minha filha, das filhas, a saudade de Sinop me fez voltar.
Ou seja, nesse convite para morar para lá, você não se arriscou a chegar para a dona Áurea e dizer, olha, nós vamos ter que mudar de Sinop. Não, eu fiz, ela foi. Nós mudamos. Mudaram para lá? Mudamos. Mudamos porque a empresa exigiu que mudasse. Eu não poderia ficar indo e vindo, para a família também era ruim. Nós acabamos aceitando o desafio de morar em Rondonópolis. Nós moramos lá durante praticamente um ano. Mas eu te confesso que durante esse ano, todo dia eu pensava em Sinop. Todo dia eu pensava nas minhas filhas. Diante dessa situação e o retorno para Sinop, aí já surgiu através de mais um convite para vir para a vida pública? Não, aí eu voltei para Sinop, né? Eu tinha um pouquinho de economia, tinha guardado alguma coisa e eu pensei em continuar por conta própria, tentar alguma coisa por conta própria, né? Foi aí onde eu tive a ideia de montar uma detetizadora, né? E aí eu cheguei a montar, né, essa empresa. E essa decisão você tomou lá em Rondonópolis? Tomei em Rondonópolis quando eu estava voltando para cá. Automaticamente... Quando eu estava voltando para cá, eu falei, não, eu vou tentar ver se eu consigo sobreviver com minhas próprias Mas a pernas. volta para Sinop foi uma determinação, ou foi uma decisão pessoal? Decisão familiar. Decisão familiar. Decisão familiar. Um dia só eu e Dona Áurea decidimos voltar. Não dava mais. As filhas ficaram, né? Os netos ficaram, então tinha que retornar. As filhas ficaram, os netos ficaram e o amor falou mais alto. Exatamente. O que a gente faz? Porque eu sempre... O nosso programa, o nosso bate-papo é exatamente com esse objetivo das pessoas, porque as pessoas falam assim, fulano foi embora daqui, não deu certo lá, voltou para cá. Né? Fulano saiu daqui, saiu chutando pedra aqui, deu com a cara na parede lá e não voltou. Então, o nosso programa ele tem essa abertura para dizer, não, a decisão que o Gomes tomou, primeiro, familiar, que eu tenho dito sempre, que às vezes você que está nos assistindo aí, eu vou falar uma coisa para você aqui, ponha na sua cabeça uma coisa. Tudo o que você fizer, decida com a sua família. É verdade. Seus amigos, seus colegas, seus irmãos, seu sei lá quem. E sua família é você, se você é casado, presta atenção. Se você não é casado, solteiro, sua família é seu pai e sua mãe. Certo? Se você é casado, sua família é sua esposa e seus filhos. Mas meu cunhado, meu primo, meu sobrinho, não sei o que, não. São agregados da família que você só vai saber quem são eles no momento que você estiver na situação mais crítica da sua vida. Aí você vai ver quem são os seus verdadeiros amigos e também a sua família. É verdade. Né? Eu tenho dito muito sempre verdade. Isso. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente, às vezes, deixa tantas oportunidades passar que quando eu disse aqui lá no início que o Gomes falou assim para mim, Paraíba, hoje não dá porque eu prometi, né? Viu, dona Áurea? Vou falar porque ele falou isso para mim. Nós estávamos com um convite, com um convidado feito para sábado passado. O nosso convidado nos deu a informação de que não era possível por coisas que tinham acontecido. E nós naquela iminência, eu falei com o Gomes, eu já tinha falado com o Gomes que nós programaria um bate-papo futuro. Mas como surgiu o imprevisto do nosso entrevistado não poder, eu falei, bom, nós vamos aproveitar. E o Gomes disse para mim assim, dona Áurea, falou, Paraíba, para sábado agora não dá, porque eu já prometi para dona Áurea que vou ficar à disposição dela sábado. Nós estávamos com as nossas netas, né? Minha filha tinha viajado. Exatamente. E tinha ficado a Valentina, a Cecília e a Manuela lá em casa, e a hora passou a semana inteira correndo com elas. Eu falei, não, sábado, domingo, eu vou fazer, eu vou ser seu motorista, vou ser o que você quiser com as crianças. Isso que eu digo que é importante, você estar com a família, né? Surgiu não, bicho, surgiu, mas eu estou aqui com a minha família hoje, isso é importante. Então, é isso que eu... Então, a decisão de voltar para Sinop foi tomada em conjunto, na família. A gente ficava vendo as meninas, a Amanda com as crianças pequenas, a Aline tinha também o Matheus, a Duda, né? Eu tenho o Lucas, que é meu neto, mas é meu filho, porque mora comigo desde o dia que nasceu, mas eu tinha meus netos, né? A Valentina, a primeira neta que a Amanda me deu, junto com o Hudson, e eu falei, Paulo, não, vamos voltar. Aí voltamos numa decisão familiar, e eu resolvi tentar construir alguma coisa, né? E construir que é a detetizadora que existe até hoje.
Mas no meio da história, volta um convite para a vida pública. Pois é, isso que eu ia te perguntar. De repente você fala assim, não, não decidimos, vamos abrir uma coisa, fazer um negócio que vai indo muito bem, né? Porque quando as coisas são feitas com seriedade, com responsabilidade, que tem realmente um início correto, dá certo. De repente surgiu de novo o convite para a vida pública. Significa que o Gomes gostou daquilo que fez durante 8 anos, aprendeu que realmente era possível fazer algo diferente, e aí você aceita mais uma vez o convite para eu me adaptei, realmente. Me adaptei muito bem na vida pública. Hoje eu faço o que eu gosto, né? Eu levo com muita seriedade, encaro com muita seriedade, trabalho tantas horas no dia quanto for preciso, vou para a prefeitura de manhã, a prefeitura funciona até às 13 horas, eu volto à tarde para assinar documento, verificar, analisar as coisas, a coisa que me satisfaz hoje e que me preenche a minha vida profissional. E quando eu montei a empresa, a detetizadora, começou a querer funcionar, coincidiu com as eleições municipal de prefeito, vice e vereador, e o Dalto Martini, que é tio do meu genro, do Hudson, me convidou para ir para a campanha dele, e eu devia uma gratidão muito grande ao Dalto, a Vênus, e eu disse para o Dalto, por gratidão eu vou com você, eu vou fazer a campanha sua, eu vou junto com você, para fazer o que você precisar. E fomos para a campanha, e o Dalto se elegeu, naquela época, vereador, né? E foi escolhido presidente da Câmara. E aí ele chegou para mim assim e falou, preciso falar com você. Eu fui falar com o Dalto, ele falou, você tem que vir comigo. Eu preciso de alguém na Câmara para preencher os cargos, e eu preciso de alguém que eu confie, que esteja comigo. E eu disse sim ao Dalto e deixei a detetizadora com a Áurea, com o Hudson, né? E fui para a Câmara de Vereadores com o Dalto na época, né? E aí fizemos uma reforma administrativa, criamos administrativa à Câmara, e aí surgiu o cargo de secretário-geral e eu assumi os cargos de secretário-geral e fiquei 2 anos durante o mandato do presidente Dalto Martini. E nesse meio tempo, o então deputado Nilson Leitão me convida para voltar, para trabalhar com ele de novo, né, na assessoria do gabinete de Brasília, e eu sendo responsável pelo escritório dele aqui no Mato Grosso. Eu cuidava de todas as emendas do Nilson. Aí eu saio da Câmara e continuo na política, na assessoria do deputado Nilson Leitão, cuidando das emendas parlamentares do deputado no estado de Mato Grosso, né? E isso foi até o ano de 2018. Em dezembro de 2018, Nilson tinha se candidatado a senador, tinha perdido, e 2018 era o término do mandato. Em dezembro, eu recebo um telefonema da prefeita Rosana que precisava falar comigo. Eu fui na prefeitura, foi quando ela me fez o convite. Olha, eu preciso que você venha ficar mais esses 2 anos do meu mandato, assumindo a Secretaria de Finanças. Eu me recordo que você, nesse período aí, teve uma escapadinha sua, que eu sempre via você com destino a Colíder. O que aconteceu lá em Colíder? O Gomes chegou a assessorar? Porque eu lembro que eu ia falar com você, você falava assim, Paraíba, eu vou ter que ir para Colíder. Lá em Colíder, o que o Gomes fez para aquele município? Na realidade foi assim, né? Logo que saiu o resultado das eleições em 2016, no mês de outubro, depois das eleições, logo no final de outubro, o Leonildo Severo, particular amigo meu, por quem eu tenho um grande respeito, me chamou, precisava falar comigo, eu fui. E ele tinha feito uma assessoria ao prefeito Noboro de Colíder durante as eleições. O Noboro ganha as eleições e o Leonildo continua assessorando. E a transição começaria a acontecer. Uhum. E aí eles com alguma dificuldade, o Leonildo falou, não, eu conheço uma pessoa, vou pedir, você ver se ele vai dar uma mão. E acabou que o prefeito atual, o prefeito de Colíder, Noboro, me chamou e me fez um convite para que eu trabalhasse com ele na transição dele recebendo a prefeitura. Uhum. Né? Como eu tinha feito esse trabalho junto com o Nilson, em Sinop, evidentemente que eu tinha algum conhecimento, e eu acabei indo para Colíder fazer a transição para o atual prefeito Noboro. E nesse meio tempo também recebi um convite para ir para Colíder. Né? Não, se você quiser vir trabalhar comigo em Colíder na prefeitura, você está convidado. Eu agradeci, mas eu não queria mais sair de Sinop. Eu tive em Colíder uma passagem na transição do prefeito Noboro recebendo a prefeitura. Gente, agora são... Deixa eu ver aqui a hora certa minha, aqui 9h47, nós estamos conversando com Astério Gomes e hoje num bate-papo realmente aberto, a Amanda já disse aqui, numa mensagem, disse que
Solânia existe sim, porque ela já foi lá. Você já levou elas lá? Eu levei a Amanda e levei a Andresa. A Aline não conhece? A Aline não quis ir. Eles ficaram em João Pessoa, a gente estava em João Pessoa, tirando umas férias, né? Eu retornando à minha Paraíba. E aí um dia eu convidei eles para ir. Eu tinha um sonho de voltar em Solânia, sem falar nada para ninguém, e fazer alguma coisa em prol daquelas famílias que mais precisavam e dentro das minhas possibilidades. Aí eu chamei a Amanda e a Andresa e nós fomos para Solânia. Você conseguiu fazer? Chega lá, nós fomos no mercado. É interessante que quando eu fiz mais ou menos umas 30, 40 cestas básicas, o mercado parou para poder fazer a cesta básica, um mercado pequeno, né? Sim. Evidentemente que ficou aquele tumulto todo. Eu coloquei essa cesta básica dentro do carro, fui na prefeitura, estava em recesso, eu consegui localizar alguém da Secretaria de Assistência Social, foi uma pessoa comigo, e elas duas, minhas filhas e essa pessoa, e eu falava tudo de Solânia, mas eu falava que eu não era de Solânia. E o cara foi ficando desconfiado. Como é que você não é daqui se você conhece toda a história de Solânia? E aí ele me levou em alguns bairros, nós fizemos uma distribuição de cesta básica. E aquilo acabou me gratificando muito. Então elas conhecem. Quer dizer, o cara, não, mas como você é de Solânia, sim, você conhece a história. Não, não sou. Né? Você sabe o que eu fiz em 92? Eu lembro, depois que eu vim para cá, que eu sou da cidade de Triunfo, né? Triunfo, no sertão da Paraíba. Sertão paraibano, Triunfo. E eu voltei lá só em 92. E eu lembro muito bem. Eu não cheguei a fazer uma ação como essa, como você fez, né? Porque as minhas condições na oportunidade não eram favoráveis. Mas eu lembro que na época eu fui engraxar o sapato. Cheguei lá, engraxei o sapato, tá? Naquela época, se não me falha a memória, aqui em Sinop você pagava em torno de R$5 para engraxar o sapato aqui em Sinop. R$5. E eu cheguei lá, o garotinho lá com a caixinha de engraxar, disse para ele assim, quanto que é para engraxar? Ele, é 50 centavos. Eu falei, então engraxa aí. E ele engraxou o sapato de 50 centavos. E eu peguei R$10 e dei para ele. Meu Deus do céu. Eu acredito que aquele menino, ele nunca... A felicidade dele foi tão grande que aquilo eu não esqueci. Porque imagina, poxa vida, né? Aqui nós pagávamos 5, lá 50 centavos. Eu falei, não, dá R$10. Então... Você vê como é que a vida é. Expedito e os amigos aqui da rádio e os ouvintes que estão nos ouvindo e nos assistindo. Você tocou num assunto agora de engraxar o sapato. Quando eu era menino lá em Solânia, eu adorava ver aqueles engraxados de sapato lá no centro da cidade, engraxando. Tinha uns que batiam até um sambinha, sim. Engraxando o sapato. Você acredita que eu tinha vontade de ter uma caixa de engraxate? Mas minha mãe nunca deixou. Eu tinha vontade de ter uma caixa de engraxate e ganhar um dinheirinho. Sim. E ela nunca deixou. E eu ficava olhando lá no centro, tinha um posto de gasolina no centro de Sinop, de Solânia, e tinha um amigo nosso lá, um engraxado, que ele era tão bom que ele tocava samba engraxando o sapato. Interessante. Como é que é? Bom, Gomes, diante desta sua ida e vinda na vida pública, vida privada, mais ligado à política, às campanhas, a gente sabe que na maioria das vezes tem aqueles que entram e vislumbram alguma coisa no futuro. Estar atrás é uma coisa, estar na frente é outra coisa. Nesta tua trajetória na vida pública, ao lado de grandes campanhas, e algum dia o Gomes chegou a discutir com a família a possibilidade de se tornar um agente político, representante político, ou seja, colocar o seu nome para uma avaliação mais profunda da sociedade, ou seja, buscar um cargo. Geralmente as pessoas querem, um quer ser vereador, outro quer ser deputado, enfim. O Gomes até hoje não teve pretensões nenhuma, politicamente falando, de estar representando a sociedade num legislativo, no executivo, assim por diante? Sim, claro que sim. Você se vê num segmento, você se vê num mundo político, né? E não tem como você não pensar nisso em algum momento. Eu pensei sim. Eu já ensaiei algumas vezes. Agora desisti. E não ensaio mais, nem serei mais. Isso aconteceu que ano? Com certeza. Quando o Nilson terminou o primeiro mandato.
Ele mesmo me convidou para que eu me preparasse, porque ele gostaria de me ver candidato a vereador. E aí, por que isso não aconteceu? Nem naquela época, nem em nenhuma época. Pela família. As minhas filhas me pediram para não. A Áurea até que não deu muita... Não opinou muito na situação. Mas eu lembro que a Amanda pediu para não. Não, pai, não vai. Não vai. E eu... com muita tranquilidade, com muita serenidade, eu respeito muito as minhas filhas e são as coisas mais importantes da minha vida. Certo. É aquilo que eu tenho falado, né, Gomes? Quando a gente tem a família e que respeita a família, a gente tem realmente momentos que a gente tem que entender que não tem. Né? Eu acho que nada melhor do que você atender, às vezes, um pedido da sua filha. Exatamente. Né? E hoje... ainda mais difícil fica, porque aí eu tenho minhas netas e eu quero futuramente, num futuro bem próximo agora, ficar dedicado só à minha família. Ainda tenho mais uma rodagem para fazer, acredito que mais 1, 2 anos, eu preciso trabalhar mais 1, 2 anos, mas o meu sonho hoje é ficar à disposição das minhas filhas e dos meus netos. Gomes, você 30 anos de Sinop, sempre... E quem conhece você, como eu conheço, sabe do teu posicionamento, da tua maneira de ser, do jeito de ser, que às vezes as pessoas, quando eu falo assim, que as pessoas não sabem diferenciar, ter o discernimento do que é. O Gomes, cidadão, que está no dia a dia na rua conversando com os amigos. O Gomes, cidadão que está na casa com a família, com os netos, com as filhas. E o Gomes, cidadão que está na sua função, né, de secretário, de responsável por uma situação bem complexa que é lidar com as coisas públicas. Então, tem esses, né? Tem muito Verdade. disso. Ou seja, a pessoa às vezes julga o Gomes... Quando o Gomes está no seu momento de lazer com a família, julga o Gomes pelo secretário. Aí, confunde. Né? O Gomes está de secretário, o cara quer que ele seja o Gomes lá do bate-papo dos amigos. Verdade. Isso é realmente um problema para quem lida com esse tipo de coisa, né, Gomes? Acaba sendo assim, bem pesado as coisas, né? Porque você realmente tem 2 momentos. O momento que você está na prefeitura, no momento que você está na cadeira de secretário, e o momento que você tem de ser humano, como qualquer outro cidadão, com a sua família, suas filhas, seus netos. As pessoas às vezes conseguem... Eu já me deparei com uma situação dessa de estar no mercado, num dia de domingo, e as pessoas me abordarem para tratar assunto de prefeitura, por que não tem desconto de IPTU, porque o IPTU é caro, porque o IPTU é barato. E naquele momento eu sou ali um cidadão comum, normal, da sociedade, sempre procurei me pautar assim. A minha família me ajudou muito nessa minha caminhada da vida pública. Minha família foi sempre minha parceira e sempre procurou me estar ao meu lado a todo momento, mas eu tenho o meu lado pessoal, humano, né? E as pessoas às vezes confundem, como às vezes eu estou na prefeitura e as pessoas vão e invocam uma amizade, invocam uma situação e me traz para o outro mundo. Então você tem que ter muito equilíbrio de saber lidar com as duas situações, né? Hoje eu estou como amigo de vocês, agradeço mais uma vez o convite. Amanhã, daqui um pouco, eu saio na rua, vou pegar minha filha, minha esposa, meus netos. Mas segunda-feira, né, terça, que segunda é feriado, dia da nossa mãe Aparecida, mas terça eu voltarei a exercer minha função na prefeitura de trabalhar. Então são 2 mundos diferentes. Mas acontece sim, e isso a gente tem hora que a gente tem que ter muito equilíbrio naquele momento, né? E quando você fala dessa diferença de ver o Gomes de um jeito e de outro, é assim, Deus me deu a oportunidade de eu trabalhar na vida pública na cidade de Sinop, na prefeitura, e as 2 vezes estão acontecendo de ter o cargo de secretário de Finanças. Às vezes a gente toma algumas atitudes que as pessoas não entendem, porque não é fácil ter a responsabilidade de carregar nos ombros as finanças de um município igual a Sinop. O Gomes, nessa trajetória, ensaiou, né, e participou de algumas vezes da crônica esportiva do nosso município, né? Nós tivemos já o privilégio de trabalharmos lado a lado, o Gomes como comentarista esportivo, né, participando de programas esportivos. E quando a coisa é feita de uma maneira que agrada,
Eu sempre digo que eu gravei uma propaganda de uma casa de produtos veterinários há 26 anos atrás, sei lá. Até hoje alguém chega para mim e diz: ô, fazendeiro, porque eu gravei aquilo lá com um chapéu, olhando a boiada, aquela coisa toda. Isso é coisa de Giovanni Barros. Típico fazendeiro mesmo, o tamanho, o porte, né, Vilmar? O porte de fazendeiro, de chapéu. E daí, coisa do Giovanni Barros, né? E até hoje as pessoas questionam, aliás, perguntam: escuta, por que o Gomes, às vezes, em outras oportunidades, chama o Gomes, conversa com o Gomes para comentar, para fazer... E o Gomes não quis. No lado da imprensa, foi uma coisa que apareceu, que surgiu, o Gomes não tinha em mente, de repente se tornou um comentarista, e o porquê que o Gomes não deu sequência nesta linha também de crônica esportiva e assim por diante. É interessante, às vezes as coisas... surgiu a ida do Gomes para comentar futebol? Na realidade foi assim, né? Quando eu, ainda voltando lá no meu início, em Sinop, né? Quando eu cheguei pelo Expresso Araçatuba, naquela época a empresa me dava autonomia de investir alguns valores, fazer algumas coisas de mídia da empresa, né? Divulgando. E eu lembro que o primeiro programa que eu investi foi um programa de esporte, na antiga Rádio Gaspar. E aí conheci Expedito Martins, Edinaldo Lobo, né? E essa equipe era uma das melhores, ou a melhor equipe, o Pedro Sérgio, né? O Traíra, Pedro Sérgio, também era o narrador, né? Pedro Sérgio narrador, Expedito. Ele sabe disso. Então, o Pedro Sérgio, meu particular amigo, porque eu tenho carinho e respeito, Pedro narrando, Expedito e Edinaldo Lobo comentando, né? Sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado, né, pelo Flamengo e gosto, né? E gosto do futebol. E eu me empolguei com aquilo, né? Ouvindo, eu adorava ver os comentários do Ismael Rodrigues naquela época, ele era o comentarista, né? E aí um dia, lá na rádio, falaram que o Ismael ia dar um tempo, não sei o que é, o Ismael também é cheio de conversinha. E não, fez aquele biquinho achando que todo mundo ia correr atrás dele. Né? A rádio falou: não, Ismael, vai embora, cara. E aí veio o convite. Né? Gomes, comenta lá com a gente, cara. O cara tá querendo ser né? Querendo ser o bom da bola e deixa ele. Eu falei: não, vamos lá. E eu fui. E acabei conseguindo fazer alguns comentários, e aquilo foi empolgando, e a rádio, em comum acordo, a diretoria fez uma reunião, dispensou o Ismael, não quer nem ver mais o Ismael, assume você. Aí eu fui lá e fiz parte dessa equipe, né? E tive grandes glórias também, né? Nós tivemos um momento muito gratificante, né? Nós transmitimos o final do campeonato Mato Grossense, nós transmitimos Sinop na Copa do Brasil, com São Paulo e Santos. Tive o prazer e o privilégio de comentar a final do Campeonato Mato Grossense com o Rogério Ceni do nosso lado, fazendo um comentário também, né? Entrevistamos Sidak Marinho lá no aeroporto de São Paulo. Então foram jornadas que ficaram marcadas na minha vida. E eu adorava, né? Ir lá e comentar, e depois a gente ia tomar uma cervejinha, ia comer uma pizza, né? Dona Aura liberava e a gente ficava lá. Por que eu parei? Não tem motivo por que parou. Foi distanciando. E a gente comentava agora há pouco também, né? Os meios de comunicação, com todo respeito, foram deixando o esporte não haver mais aquelas equipes brilhantes que tinha de esporte. Isso foi acabando, acontecendo, mas não teve motivo nenhum, não foi por nada. Ao contrário, era uma coisa que me dava prazer fazer, eu gostava de fazer. Porque eu tenho um amigo que começou também a se envolver nesse negócio, esporte aqui, aí começou a comentar e passou por esse mesmo processo que você passou, que foram, infelizmente, aqui até um momento assim para dizer que eu tenho o maior respeito por todos os que comandam a imprensa de um modo geral. Né? Eu sei que cada um tem uma visão diferente. Nossos responsáveis, nós temos hoje 4 emissoras de rádio comercial em Sinop, vamos dizer assim, né? Nenhuma das emissoras se preocupar ou se preocupa em colocar em evidência sempre um dos produtos mais baratos e mais rentáveis, que é o futebol, né? O esporte. Eu acredito que, se não pensar assim, não tem como ser diferente. O esporte hoje
é, sem dúvida alguma, o carro-chefe de qualquer emissora de rádio do Brasil. Nós temos esporte e jornalismo, que os dois andam juntos, jornalismo com esporte. Infelizmente, aqui na nossa cidade de Sinop, os diretores das emissoras não entendem assim, mas um amigo meu passava por esse mesmo processo, comentarista e tal, e vai daqui, vai de lá. Quando ele se viu na condição de não ter mais um espaço, ele falou, então vou criar uma rádio. E aqui nós estamos. Eu até vou entender, já estou querendo saber. Eu até vou querer saber, entender onde você quer chegar. Eu acho. É que eu imaginei assim, pô, né? O Gomes, por ter gostado. Primeiro ele passou por esse processo, depois ele tem um sobrenome que fala mais alto, né? Sim. Então, eu admiro, tá? Admiro mesmo, parabenizo a determinação, né, dessa pessoa, que você vai completar o nome, porque são pessoas iguais a essa que nós vamos nos referir, que fazem a diferença, né? Enquanto a gente vê as emissoras, com todo respeito, não dando essa importância, alguém teve a coragem, teve a determinação de dizer, mas eu não deixo isso acabar, eu não deixo isso morrer porque eu sei da importância. Exatamente. E hoje nós estamos aí com a Rádio Marupá, que em termos de rádio é uma rádio web, com esta ferramenta chamada Facebook, que também nos oportuniza a imagem, que hoje você está assistindo aí, onde quer que você esteja, e de pessoas que também se envolvem, por exemplo, o Éder Seger, que é um dos nossos elo da corrente, né, que faz isso. Você conhece bem o Éder, né? Sim. Não, porque ainda agora ele estava falando que é um prazer conhecer você. Não, mas eu conheço bem ele. Né? E aí, hoje nós estamos com a Rádio Marupá, Rádio Web, que é uma rádio via internet, mas que na cidade de Sinop nós somos a primeira na lista do aplicativo Rádiosnet, que hoje é o aplicativo com o maior número de emissoras de rádio do mundo. Né? Em Mato Grosso nós estamos... Que é o futuro hoje, né? Sim. Então em Sinop nós estamos em primeiro lugar, na região norte o Vilmar tem outras estatísticas que mostram bem favoráveis, e a tendência é... E tudo isso, sabe por quê? Por causa do esporte. Esporte, com certeza. O maior número de acessos, o maior número de visualização, o maior número de acompanhamento é no momento em que o futebol está rolando. Né? E isso realmente nos favorece. E aqui nós temos que enaltecer e parabenizar o nosso amigo Vilmar Galvão. Mas o Vilmar é uma pessoa que eu conheci e faz algum tempo que eu conheço o Vilmar, e realmente sempre admirei pela determinação dele em tudo que ele faz, né? Dedicado ao sindicato, e depois ele passou a ter esse amor, essa paixão pelo futebol. E eu acho que o Vilmar foi muito feliz quando ele enxergou que deveria tomar uma atitude, né? Se alguém não estava fazendo, se alguém não percebia a grande lacuna ficaria aberto, alguém iria perceber. Sim. E o Vilmar, né, naquela luta dele, indo, carregando equipamento, olhando, verificando, eu acho que ele deve ter pensado assim, não, eu vou, em vez de parar e desanimar, eu vou ao contrário, eu vou me animar, eu vou ter determinação e vou não deixar essa situação tão importante, que é ligar o torcedor, que é ligar o apaixonado do futebol nas notícias do futebol. E aí eu parabenizo você, Vilmar, pela sua atitude, pela sua determinação. São pessoas que fazem a diferença. As pessoas fazem a diferença em todos os segmentos. Às vezes a gente fala, fulano está fazendo a diferença, está fazendo lá, mas alguém precisa fazer aqui. Exatamente. Se não é o Vilmar hoje, nós não estaríamos falando de esporte, nós não teríamos nenhuma rádio transmitindo esporte, e ficaria essa lacuna tão grande que hoje existe, que é uma paixão mundial, nacional, que é ouvir o rádio, que é ouvir as informações, entendeu? Então, parabenizo e tenho certeza que é sucesso, vai continuar e você se sentirá uma pessoa feliz por ter feito isso. Para a gente depois retornar, só para fechar esse parênteses que nós abrimos, é extremamente focado na área técnica, gosta de ouvir, gosta de arrumar, né, instalar, né? Ele gosta dessas coisas. Já era lá. Bem lá atrás, a gente já via isso. A preocupação dele. O jogo era 3 horas, ele ia 10 da manhã. Não, mas hoje continua assim. Hoje continua. Na realidade, quando o jogo é no domingo, na sexta-feira a gente já começa a visitar o estádio, né? Para saber se o estádio está lá mesmo. Vai que... Então,
Eu vi há não poucos o cuidado e o profissionalismo, para não chegar na hora da transmissão, aí é que deu um probleminha, por que você não olhou antes? E o pior é que às vezes chega e dá. O probleminha tá lá. Você vai, ajeita, espanta o probleminha, quando você menos espera, o probleminha tá lá. Mas eu ouvi há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, o senhor dizendo de pendurar chuteira, vestir pijama, né? Quando o senhor estiver nesse estágio aí, o senhor, através da equipe Marupá, tem um convite para dizer assim, olha, estou de pijama, posso fazer comentário? Pode, não vejo. Muito obrigado. Tá? Então, me sentirei muito orgulhoso. Então, só para dizer, isso era mais ou menos uma introdução para fazer um convite para o senhor. Mas voltando agora para o Astério Gomes, toda essa tua trajetória, Gomes, que você está aqui, que de repente a gente tem oportunidade, não fale, às vezes a gente não tem, gostaria de falar. Quais, eu perguntaria para o Gomes, ao longo desses 30 anos, Sinop te causou, de um modo geral, eu digo Sinop, assim, não a cidade, né? Porque quem faz a cidade somos nós, né? Sinop te causou alguma decepção em alguns momentos que você teve que atravessar e dizer assim, puxa vida, eu acho que eu vou embora e não vou voltar mais? E quais as maiores alegrias que Sinop proporcionou para o Gomes e sua família nesses últimos 30 anos? Não, ao contrário. Sinop não me causou nenhum momento de eu ter pensado e vou embora porque aconteceu isso comigo. Não, de maneira nenhuma. Momentos difíceis, né? Na vida a gente sempre passa, né? A vida ela é cheia de altos e baixos, né? A gente passa algumas dificuldades, sim, é evidente, é normal, né? Principalmente você que é uma pessoa normal, né? Um cidadão comum que não tem tantas possibilidades ou tantas disponibilidades financeiras, né? E a gente vive muito feliz por isso, pelo que tenho, mas não tive nenhuma decepção em Sinop, ao contrário, só tive alegria. Os momentos difíceis, algumas coisas que eu tive que enfrentar com minha família foram normalmente absolvidas com maior tranquilidade, né? Não posso dizer que foi decepção nenhuma, né? Um acontecimento que me deixou muito triste, mas não é a cidade, não foi pela cidade, né? Não foi causado por nada, foi causado pela vontade de Deus. Foi a perca do meu genro, agora há pouco, Vicilei, né? Esposo da Aline. Isso me deixou muito triste, né? Por ele ter ido, mas eu sei que ele está num lugar bom, eu sei que ele está olhando por todos nós, e eu sou feliz e não questiono isso, porque Deus sabe o que faz. Essa foi uma das coisas que me entristeceu, não com a cidade, mas com a situação, né? Mas fora isso, não. As alegrias que eu tive em Sinop, ver a minha família crescer. As alegrias que eu tive em Sinop, ver os meus netos crescerem, né? As alegrias que eu tive na minha vida, foi os netos que as minhas filhas me deu, tanto a Aline como a Amanda, né? A alegria de eu hoje ter uma Manuela, né? Que é a minha netinha de 1 ano e 3 meses, ter a Cecília, ter a Valentina, ter a Maria Eduarda, ter o Matheus, ter o Lucas, são alegrias da família, né? Porque eu vi você ainda agora falando da questão da família. E realmente é isso. A alegria que um homem tem na vida é ter uma família, né? Tudo é passageiro. O carro novo é passageiro, o carro velho é passageiro, o sapato novo é passageiro, a roupa é passageira, mas a família te completa, né? Você ter certeza que você tem uma família. E as alegrias que eu tenho, a minha família é uma família do bem, né? Nós somos uma família tranquila, nós somos uma família que sabemos aonde a gente quer chegar, mas eu tenho a alegria de ter a minha família bem recebida em Sinop. Minhas filhas têm muita amizade, as pessoas conhecem a gente, reconhecem na rua, são famílias que têm base, têm Deus no coração. Isso não tem alegria maior do que isso. São as minhas maiores alegrias, é eu ter condições de ter chegado em Sinop, Sinop ter me recebido e aqui a minha família ter se concretizado, se realizado, ter crescido. Hoje a Amanda é casada com o Hudson, tem 3 filhas, lindas e maravilhosas, minhas netas. Eu tenho a Aline, que tem a Maria Eduarda e o Matheus, eu com a Áurea, o Lucas é meu filho, com a Andresa, que é a minha filha do meio, que mora comigo. Eu tenho a alegria de poder ter essa família. A maior riqueza que eu tenho é minha família. As maiores alegrias que me deu foi a minha família. Foi através da minha família, com a estrutura familiar,
que eu consegui trabalhar, que eu consegui desenvolver meu trabalho, que eu consegui prestar um serviço à sociedade de Sinop, foi com a minha família. Sem família, talvez eu não conseguisse nem ter saído do canto, né? Eu sou originário da Paraíba, minha mãe me criou sozinha, né? E depois eu tive o privilégio de criar e de construir a minha família. Então, as alegrias da minha vida em Sinop foi a minha família crescer, né? Foi eu ter a dona Áurea do meu lado, nós somos casados há 40 anos, mais 5 de namoro já são 45. Então, tem uma mulher excepcional, maravilhosa, igual a Áurea, da meus filhos e meus netos. Ó, pra gente ir para a reta final, e eu entendo assim perfeitamente, o que eu gostaria mesmo é que as pessoas entendessem, né? A cada momento que você percebe, a cada momento que o Gomes fala da família, ele se emociona, porque eu vou repetir para você mais uma vez. Você tem tudo na vida? Ah, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho boi, eu tenho avião, eu tenho apartamento, eu tenho isso, eu tenho amigos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem família? Aí se você falar para mim que tem, você é uma pessoa completa. Se você Feliz. falar que não tem, feliz. aí você não tem absolutamente nada, tá? Nada. Põe isso na sua cabeça. Como eu disse lá no início, o Gomes está aqui hoje não como secretário de Finanças, está como cidadão, como amigo da gente, como um homem que tem também seus pensamentos, tem sua visão. Para a gente finalizar, Gomes, eu gostaria que você se colocasse na condição de cidadão brasileiro. Nós estamos num país que precisamos que as coisas aconteçam, porque nós precisamos que aconteça as coisas boas. Sim, né? com certeza. Independente, eu sou partido A, partido B, sou disso, sou daquilo, da pública, da privada, nós precisamos de um país que esteja bem, para nós usufruirmos do bem. Se o país estiver mal, nós vamos usufruir do mal e assim sucessivamente. Eu gostaria, para a gente finalizar, que você fizesse aí um relato do que pensa o Gomes em relação às 3 esferas que movem que sustentam o nosso país, que é a gestão pública nacional. Como é que você vê hoje o país sendo comandado por uma situação diferente daquilo que vinha sendo comandada? O estado de Mato Grosso, que passou por tantas e tantas turbulências, né? E o município de Sinop, do qual você participa ativamente como pessoa, como cidadão, também pagador dos seus impostos, porque o secretário de Finanças também paga seu IPTU, Com paga certeza. sua taxa de Com certeza. paga sua água, paga uma... O que você pode nos falar em relação? O Brasil está no rumo, está caminhando para aquilo que nós brasileiros precisamos, precisa de mais mudanças. O estado de Mato Grosso precisa de crescer, precisa de melhor atenção. E o nosso município de Sinop, porque nós vamos ter a partir do ano que vem novas gestões em todo o território nacional e no nosso município não é diferente. Não, é evidente que a gente nota que o Brasil, ele melhorou, né? O Brasil vinha de gestões tão atrapalhadas, tão equivocadas, né? Onde se misturava o dinheiro público com o dinheiro privado e a corrupção era nítida, né? Toda hora você ouvia falar de corrupção. Melhorou, com certeza melhorou, né? O presidente Bolsonaro trouxe uma esperança de dias melhores, né? E isso se concretizou pelo próprio estilo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um estilo diferente, então ele conseguiu dar um basta naquilo que estava atrapalhando muito o Brasil, que era em termos de corrupção. Então ele melhorou bastante. Ele montou uma equipe muito competente, né? Eu faço uma referência especial ao ministro Paulo Guedes, que é um economista de uma visão totalmente liberal, né? É uma pessoa que tem uma experiência, tem uma expertise econômica muito grande, tem uma visão empresarial, uma visão diferente de liberdade da economia, isso que a gente precisava, né? Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade, que o governo deve facilitar a vida do empresário, do cidadão, e não complicar. Paulo Guedes tem feito isso com muita competência, a economia do Brasil melhorou bastante. Evidentemente que tem muito cuidado, Bolsonaro tem hora que ele faz algumas situações que são muito complicadas, ele arrisca muito, né? Ele é um cara que toda hora está ousando. Agora nós tivemos um probleminha no mês de setembro, onde a economia deu uma balançada em fundos de investimento, algumas coisas, por atitudes que ele tomou de ir muito forte, né, na distribuição de algumas situações. Mas eu vejo que o país retomou
o ritmo do crescimento. Hoje o país é um país que voltou a ter respeito, é um país que tem suas contas em dias, é um país que está tentando equilibrar suas finanças, né? E o Brasil tem uma importância tão grande para o mundo que ele não pode dar errado. Se o Brasil dar errado, ele acaba influenciando na economia mundial. A gente às vezes pensa que é só os Estados Unidos, pensa só que é a Europa que tem essa influência, a China. Não, o Brasil tem uma influência muito grande para o mundo. Haja visto que é o celeiro do agronegócio, é o celeiro dos grãos, do alimento, é o Brasil. Eu vejo que hoje o Brasil melhorou bastante, o próprio Congresso Nacional melhorou em função dessa política do Bolsonaro, né? Acabou essa política do toma lá e dá cá, ele conseguiu equilibrar as coisas, colocou os ministros militares em determinados postos que viviam de barganha, hoje ele não consegue ir no Palácio Planalto para fazer nenhuma negociata, né? Então melhorou, o Congresso melhorou muito, né? Houve uma transformação, a sociedade é que foi responsável por tudo isso, ela não consegue mais aceitar que se faça as coisas como se fazia 10 anos atrás, entendeu? Melhorou muito, eu vejo que o Brasil melhorou, né? Ele tem aí conseguido dar um dinamismo muito melhor, com mais seriedade, né? Nós temos hoje um ministro exemplo, como temos Paulo Guedes, temos um ministro Tarcísio na infraestrutura, que é um baita do ministro, um ministro que anda o Brasil inteiro, já esteve aqui em Sinop, roda o Brasil inteiro, entende da falta de infraestrutura que o Brasil estava precisando, né? A Tereza Cristina na agricultura tem se mostrado uma ministra muito atuante também, e vários outros ministros que têm ajudado muito o governo Bolsonaro a andar. Então, eu acredito que o país voltou a ter aquele equilíbrio que a nação precisava, dias melhores, eu tenho certeza que virão. Eu digo que numa média geral, numa análise geral, o governo Bolsonaro hoje é um governo que transformou o Brasil e colocou o Brasil de outra maneira, deu um pouco mais de seriedade nas coisas, e eu acredito que a partir de agora não voltaremos a ter aquela corrupção que tomou conta do Brasil, que era para tudo quanto é lado, dinheiro em cueca, dinheiro para tudo quanto é lado, né? Os caras não tinham medo nenhum de estar pegando o dinheiro público e fazendo o que queria com ele. Então, eu acho que a nível nacional, o Brasil hoje é um Brasil melhor do que há 5, 6 anos atrás. O estado de Mato Grosso, não diferentemente do Brasil inteiro, sofreu um pouco, né, com a gestão passada, veio o Mauro Mendes, cara mais sério, né, um empresário que tem um pensamento diferente, está organizando o estado de Mato Grosso, tem um ministro, tem um secretário de Fazenda, que é o Rogério Galo, muito comprometido. O Rogério, eu conheço ele pessoalmente, né, um cara que tem um foco, que é comprometido, está colocando as finanças do estado em dias. O estado de Mato Grosso é um estado pujante, né, é um estado que por si só ele acontece, a gente tem que fazer muita análise disso, né? O estado de Mato Grosso é um estado diferente, é o estado do agronegócio, aonde aqui se trabalha. Os empresários do agronegócio, os empresários do comércio em si, todo o empresariado tem uma determinação muito grande. Isso ajuda muito, né? O estado de Mato Grosso é um estado que produz muito alimento. Então, isso ajuda muito a capacidade do estado de se organizar, de se reinventar, de superar a crise. Eu digo que o Mauro está fazendo um bom governo, apesar de que alguns criticam. Mauro não sai da capital, o Mauro não é muito simpático, mas não é de simpatia que se vive às vezes, é de seriedade e colocar as coisas no rumo certo. Eu acho que o estado de Mato Grosso é um estado pujante, é um estado trabalhador. O povo do Mato Grosso, o povo do agronegócio, os empresários em si são muito fortes. E isso não deixa que o estado caia em determinadas situações de ter problema financeiro. É um estado que se reinventa toda hora. Eu acredito que o estado de Mato Grosso também está vivendo um momento bem melhor do que na gestão passada. Com relação a Sinop, eu sempre digo isso, que Sinop teve todos os prefeitos bons. Sinop deu sorte com a administração pública. Todos os prefeitos que passaram por Sinop foram prefeitos comprometidos com a cidade, né? O primeiro prefeito foi seu Oswaldo, prefeito nomeado, depois Geraldino Damaso, o primeiro prefeito eleito, fez tudo que podia, né? Não podemos esquecer de quem começou a fazer a história de Sinop. O primeiro asfalto de Sinop foi feito pelo Geraldino Damaso, uma pessoa que tinha uma visão naquela época de futuro também, contribuiu. Aí nós tivemos o doutor Adenir, que foi um dos melhores prefeitos na época dele, né? E aí todos foram bons nas suas épocas, todos tiveram grande conquista, todos tiveram grande obra. Eu não digo que um foi pior do que o outro foi melhor do que o outro. Eu digo que todos foram importantes durante o mandato de cada um. Evidentemente que cada um deixou a sua marca, né? A Rosana hoje caminha para terminar o seu mandato. Também, eu acho que a cidade de Sinop, da Rosana, da gestão da Rosana Martinelli, é tão boa, tão importante, como a gestão de outros prefeitos. Primeiro, a cidade está bem organizada, está limpa, investimento em dia, fornecedor em dia, funcionário em dia, a cidade ganhando mais e mais investidores, né? No mandato da Rosana aconteceu muitas coisas importantes para a cidade, mas eu digo que o bom gestor é quando ele tem um bom
uma boa cidade, bons empresários, a sociedade que responde a esse gestor, né? Então as duas coisas precisam andar. Tem que ter uma economia forte através de seus empresários e o poder público tem que responder e tem a obrigação de responder. Então eu diria que Sinop é uma cidade que deu certo em todas as suas gestões. Eu não classifico que ninguém foi pior, ninguém foi melhor do que ninguém. Evidentemente que cada um na sua época fez o que era melhor, né? Se a gente for falar de saúde, eu acho que o Nilson foi o prefeito da saúde, Juarez foi o prefeito das obras, Contini fez obras estruturantes da cidade, como o Gigante do Norte, né? E assim todos. Doutor Adenir tirou Sinop, na época do doutor Adenir, Sinop que ia começando a querer desanimar, Adenir trouxe Sinop para cima. Saiu na Veja que ele foi o melhor prefeito na época. Sim. E assim sucessivamente, entendeu? Então eu diria que Sinop hoje é uma cidade que realmente encanta a quem vem aqui, é uma cidade que é possível se investir com retorno certo. A gente até fica, hoje a gente é envolvido na política, na condição de estar secretário de Finanças, a gente faz vários estudos, faz algumas pesquisas, e a gente encontra que Sinop é uma coisa fora da curva, né? Aqui em Sinop você vê o progresso toda hora, você vê grandes investimentos, a coisa não para, a construção civil de Sinop é fora do normal, os valores imobiliários de Sinop são fora do normal. Aí você vê que chegou uma Embrapa, chegou uma Empasa, chegou outras e outras empresas, a cidade só demonstra que ela tem um crescimento aí nos próximos 15 anos desse mesmo tamanho. Então é uma cidade que deu certo. Fica um alerta até para os pretensos. Com certeza. De que Sinop é aquela cidade que não admite... Não admite erro. Não admite erro na administração pública. Qualquer gestor, nós estamos caminhando para ter o próximo gestor agora a partir de 21, ele já tem que assumir sabendo que ele tem que fazer a diferença também. Não precisa apenas querer, você é melhor do que quem está, não. É fazer o dever de casa, é acompanhar a sociedade, acompanhar os empresários e ter o entendimento da importância que Sinop tem no cenário de Mato Grosso e no cenário do Brasil. Quem vem a Sinop se encanta com Sinop. As próprias autoridades, as maiores autoridades do país, quando vem aqui, sai falando bem de Sinop. Então é uma cidade que exige muito dos seus administradores. Seriedade, comprometimento, dedicação, tem que ter. Porque a cidade não merece, de repente, ter uma gestão que vai ficar 4 anos para trás. Porque gestão pública que não acompanha a cidade é um péssimo negócio. Conversando com você, extra-microfone, dizia um amigo meu, extra-microfone gravador, o Astério Venceslau Gomes está, como se diz... vamos dizer, a política isento, não, mas o Gomes, nestes próximos meses que terminam, tem uma dedicação pessoal que é terminar a gestão da prefeita atual como secretário e depois esperar o que vai acontecer pela frente. Na realidade, assim, né? O encerramento de mandato era uma fase bem diferente, né? Os 3 meses que antecedem o encerramento do mandato, ele começa a ser um trabalho dobrado, né? Existem regras na Lei de Responsabilidade Fiscal, existe a 4.320, Lei das Finanças Públicas, que determina que algumas coisas têm que acontecer de forma que você entrega o mandato na mais perfeita organização, na mais perfeita ordem. Eu fui escalado, fui determinada pela prefeita que me dedicasse ao encerramento do mandato. Isso a gente já está fazendo desde o mês de agosto que a gente vem trabalhando, organizando e verificando para que em 31 de dezembro a gente possa encerrar, a gente possa produzir relatórios necessários para o Tribunal de Contas, para os órgãos de controle, Câmara, enfim. Então, eu estou realmente numa missão especial, né? Não que os outros colegas secretários também não tenham a sua responsabilidade, mas a Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, ela acaba agregando toda a prefeitura, né? Tudo passa ali, a contabilidade da prefeitura é uma só, não tem uma contabilidade em cada secretaria, ela é uma só, a tesouraria é uma só, o setor de orçamento é um só. Então a responsabilidade é muito grande, mas a gente com muita felicidade, com muita fé em Deus, nós fizemos isso com o prefeito Nilson, né? E agora nós vamos contribuir com a gestão da prefeita Rosana, porque nós sabemos que estamos contribuindo com Sinop. O nosso sonho, a minha dedicação, o meu sonho é chegar a 31 de dezembro de 2020 e dizer, olha, a Prefeitura de Sinop está dessa maneira, deixar uma gestão transparente, deixar as coisas de forma que todos que vão chegar ali vão entender. Eu acho que eu acabo prestando um grande serviço a Sinop, porque assim o povo de Sinop me paga, né? Hoje eu tenho um salário para trabalhar nessa prefeitura, quem me paga é o povo de Sinop. E eu não poderia decepcionar o povo de Sinop
de deixar que as coisas acontecessem de forma diferente, que não seja uma gestão terminando com suas contas em dias, com o município pronto, para que o próximo gestor tenha a obrigação de continuar esse progresso que é a Sinop. Gomes, como é que se prepara? Vai se preparar com muita tranquilidade, eu estou com muito equilíbrio, já entreguei várias vezes, né, e entrego todos os dias a minha vida, o meu futuro, nas mãos de Deus, né? Eu vou, com certeza, ficar muito feliz, muito tranquilo, fazer essa missão que eu tenho até 31 de dezembro, e depois eu vou olhar e vou dizer, meu Deus, agora o Senhor continua me conduzindo. Deixa eu fazer uma última pergunta. Independente de quem esteja no comando da gestão pública no executivo do ano que vem, lá em 2021, se o Gomes convidado for para a missão que hoje ocupa, vai estar à disposição? Olha, é interessante essa pergunta, né? E eu respondo com muita tranquilidade. Competência, né? Eu respondo com muita tranquilidade. Eu respondo com muita tranquilidade. Se acontecer com qualquer um que venha vencer de convidar o Gomes para conversar e para discutir as finanças do município e a administração pública, eu irei com o maior prazer, e se assim receber o convite, eu tenho certeza que eu vou pensar com muito carinho, porque eu preciso trabalhar. Eu vivo do meu trabalho. A riqueza que eu tenho é a minha família e o meu trabalho, entendeu? Então eu estaria à disposição para conversar, evidentemente sim, para avaliar e para entender se eu serei útil ou não, né? Eu não quero apenas que aconteça porque... Não, eu quero saber, você acha que eu sou útil, você acha que eu vou contribuir? Vamos discutir. Se vai acontecer, se vai virar, né, ou não vai, eu estou preparado. Com certeza, eu comentei com a Aura esses dias, a gente conversando, ela me perguntou como eu estava. Falei, estou muito tranquilo, eu tenho certeza que Deus está me dando uma paz interior muito grande de eu poder viver esse momento sem me preocupar se em janeiro eu vou estar empregado, se eu não vou estar empregado. Com certeza, alguma coisa eu vou fazer para continuar ganhando o sustento da minha família. Astério Venceslau Gomes, nosso amigo Gomes, eu quero aqui imensamente, em nome da nossa equipe aqui, do Éder, do Vilmar, do Bruno, que é o nosso... O que eu coloco? O Bruno o quê, Éder? Diretor-geral. Não chegou ainda a esse nível ainda não. É responsável de programação. De programação. Responsável técnico de programação. Grande Bruno. Bruno Galvão. Esse é gigante, hein? Bruno? Galvão. Então esse menino vai chegar na diretoria. Vai. Então, ô Gomes, quero aqui, em nome da nossa equipe, agradecer imensamente aí por ter aceito o nosso convite e deixar aí, eu sempre digo assim, o bom da rádio web é que nós temos, como se diz assim, nós temos linha, né, Vilmar? Nós temos uma certa conduta, mas nós temos uma liberdade muito grande de fazer o nosso trabalho com muita tranquilidade. E eu sempre digo assim, deixa o microfone à sua disposição para o tempo que você achar necessário aí. Se você falar que vai passar da 1h, a gente vai almoçar, depois a gente volta e encerra. Verdade. Para as suas considerações finais e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição, torcendo sempre para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mais uma vez, parabenizá-lo aí pelo seu trabalho. Eu acho que nada do que mais cumprir com as suas obrigações. O homem público tem que saber disso. Você acabou de falar. Você é pago pelo povo. Então você tem que fazer um trabalho digno que o povo merece, né? O prefeito, que é o executor da coisa, ele não tem que estar enaltecendo o que ele fez. Ele tem que entender que quando uma população vota nele, coloca ele no cargo de gestor, é para ele fazer. Imagine se fosse para ele não fazer. Né? Não. Então você, porque eu deixei de fazer, fiz aqui, fiz. Não, você não fez mais do que sua obrigação. Ninguém votou em você para você não fazer. Não fazer. Votou para você fazer. E te deu uma procuração para que você possa gerenciar. E Sinop hoje não admite mais quem não faça. Você tem que fazer. Porque a cidade, se você não fizer, a cidade te empurra. É verdade. Né? Então fica à disposição aí os microfones para as suas considerações finais. Você já sabe onde que nós estamos aqui, estamos inteiramente à disposição. E dizer que foi muito bom conversar contigo nessa manhã. Não, eu realmente, de coração, eu quero agradecer ao Vilmar, parabenizar pela iniciativa da rádio, né? Pode ter certeza que você será reconhecido pela sua atitude, pela sua coragem, né? Agradecer você, Expedito, um amigo que eu conheço praticamente desde que eu cheguei aqui, né? Acho que logo, um pouco tempo que eu estava aqui, eu tive a oportunidade de te conhecer através da rádio, né? E tenho por você uma consideração muito grande.
né? E em especial por você ser paraibano. Né? E flamenguista, né? E flamenguista. E flamenguista, não podemos deixar de... Paraibano e flamenguista. Né? Para falar nisso... Você sabe que tem um peso, né? Quando eu falei pro Vilmar, quando eu falo pro Vilmar, vou convidar fulano, ele pergunta, que time torce? Quando é o Flamengo, aí... E quinta-feira nós tivemos o Dia do Nordestino, né? Sim. Com muito orgulho, esse povo bravo, esse povo guerreiro, esse povo destemido, né? Que não tem dia nem hora para trabalhar e que tem coragem de sair e contribuir com outros estados, com outras cidades. Nordestino, para mim, é uma pessoa especial, né? Eu sou nordestino tem isso no sangue, uma pessoa muito amável, muito trabalhador. Então foi o Dia do Nordestino, eu parabenizo todos os nossos conterrâneos nordestinos. Então por você eu tenho uma amizade especial, pela Elisete, que trabalha com a gente na prefeitura, te agradeço pelo convite. O Éder, uma pessoa muito competente em tudo que faz. O Bruno Galvão, futuro diretor da rádio, né? Já vamos tratar dessa sucessão mais rápido, para não ficar demorando muito. E agradecer realmente o convite imensamente por poder falar um pouco da minha vida, da minha história, da pessoa do Gomes. Então eu agradeço a cidade de Sinop, de coração, por ter me acolhido, né? Agradeço a todos de Sinop, né? Tenho muitos amigos aqui, né? Minha vida em Sinop é uma vida muito tranquila, tá? Eu me dou bem, me sinto bem em Sinop, né? E agradecer a minha família acima de tudo. E você foi muito feliz quando você disse. O homem, quando tem uma família, ele tem as bases e a sustentação, né? O resto a gente corre atrás. O homem é feito para trabalhar. O homem é feito para enfrentar desafios. O homem Deus dá essa capacidade ao homem, à mulher também, lógico, evidentemente. Mas cabe mais ao homem esses desafios da vida, né? De prover a família de tudo aquilo que é necessário, né? E de ir para a rua, trabalhar, encontrar dificuldade, enfrentar desafios, combater o bom combate, desde que a família esteja do lado dele. Eu tenho certeza que eu tenho uma família que é do meu lado. A Áurea, a Aline, a Andresa, a Amanda, Lucas, Maria Eduarda, Matheus, Valentina, Cecília, Manuela. Essa é a minha família. Essa é a minha estrutura. Esse é o combustível que eu preciso para todos os dias estar bem. E finalizando, agradecer a Deus pela vida, né? Que Ele nos dá todos os dias. Eu acho que ao acordar, ao levantar da sua cama, você recebe mais uma dádiva de Deus, que é a continuidade da vida. Então, muito obrigado e estarei sempre à disposição. E é um prazer revê-los, né? Pessoas que eu gosto, pessoas por quem eu tenho amizade, e desejo a vocês todos sucesso e mais sucesso ainda. Obrigado, Astério Gomes. Eu estou aqui só para finalizar, vendo que Solânia realmente é uma cidade... município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na região geográfica intermediata de Guarabira. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2019, sua população estimada, que eu sempre questiono, né, de 26.407 habitantes, tem uma área de 2.300... Embora, acho que metade Mato Grosso. Tem uma área de 232.970 quilômetros quadrados. O prefeito atual é o Kaiser Nogueira Pinto Rocha. Eu vou ligar... Como é que é o nome dele? Kaiser Nogueira Kaiser, eu vou Pinto. ligar para ele terça-feira para não deixar ninguém sair mais da cidade, senão vai acabar. Ele é do DEM e não sei se vai para a reeleição este ano. Bom, e aí o Éder mostra algumas fotos de Solânia. Você deve ter passado nessas esquinas aí. Essas esquinas fez parte da história. Gente, estamos chegando... Só me dá uma oportunidade de eu só finalizar com essa historinha de Sinop. Quando eu morava em Sinop, ou quando eu morava em Solânia, tinha o prefeito, o seu Passinho, na época, fez uma caixa d'água. E ele era em formato de um bolo. Né? Parecia um bolo. Sim. Tinha embaixo o escritório e a parte de cima era a caixa d'água em si, mas era o formato de um bolo. Quando eu morava em Solânia, eu olhava aquilo, era o maior prédio que eu já tinha visto na minha vida. Sim. Eu achava que ele tinha 400 tamanhos de andar para cima, não tinha nem ideia de que tamanho tinha isso. Você vê como é que o mundo é diferente. Você saiu de Solânia com quantos anos? Eu saí de Solânia com 18. Ah, já tinha. Aí eu saio de Solânia, no dia que eu voltei com a Amanda e a Andresa lá para fazer aquela ação que eu queria, eu olhei para a caixa d'água
pela visão que eu já tinha de ter passado em São Paulo, ter conhecido outras capitais, outros edifícios, outros prédios, eu fiz o inverso. Na época que eu morava lá, a caixa d'água eu não conseguia, o pescoço não conseguia enxergar o tamanho da caixa d'água. Quando eu volto em Solânia com outra visão do mundo, eu era maior do que a caixa d'água. Ah, que beleza. Gente, estamos chegando ao fim, hein? Obrigado. Obrigado pelo carinho, pela conexão. Olha, aí a caixa d'água que o Gomes estava se referindo, né? Então, gente, a gente fica por aqui, agradecido imensamente pela audiência, pela conexão sua. A gente volta sábado que vem a partir das 9h30. Aliás, às 9h da manhã, né? Com o nosso programa Marupá em Debate e Entrevistas, previamente agendado com o empresário Nilson Ribeiro Lopes, né? Se não houver nenhum empecilho. E nós estaremos aqui sempre. Dizer para você que a Rádio Marupá é uma rádio web, 24 horas no ar, com uma programação extremamente eclética, uma programação de uma diversidade musical muito grande. E amanhã, 3 da tarde, né? A partir das 3 horas, e a partir das 3 horas tem Sinop e São Raimundo pelo Campeonato Brasileiro da Série D, que você acompanha somente aqui na sua Rádio Marupá. Né? O que aconteceu? 5 o quê? Seleção brasileira, tá bom. Brasil 5-0 em cima da Bolívia? Da Bolívia. Gente, um grande abraço. Amanhã, todo mundo aqui na Marupá, acompanhando Sinop e São Raimundo, e a gente volta segunda-feira, 7 da manhã, no Cidade em Movimento. Fiquem com Deus, porque com ele estou sempre, e até mais. Tchau.